Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na tarde de hoje nós cultuaremos o Senhor sob a temática O Deus da Paz. E o Deus da Paz é aquele a quem nós bendizemos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 146. Salmo de número 146 nos diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. E nesse momento vamos ficar de pé e louvá-lo com o hino de número 16, Louvor a Deus. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai. Profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poder
nos vem fazer feliz companhia. Amém. Podem-vos assentar, irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, nesse momento, ó Deus, nós te invocamos, ó Pai, te louvamos, Senhor, te adoramos, ó Deus, nessa tarde, pedindo que o Senhor derrame da tua graça sobre nós, que estamos reunidos aqui, que estamos reunidos em nossas casas, te cultuando nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, seja misericordioso conosco, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe em tudo o que fizermos, porque dependemos de Ti. E por isso nós invocamos o Teu nome, ó Pai, porque reconhecemos, ó Deus, que somos dependentes somente de Ti, ó Pai. Porque dependemos única e exclusivamente da Tua misericórdia, da Tua graça, e por isso nós nos entregamos no Teu altar, ó Pai, para que o Senhor nos guie, ó Deus, para que o Senhor nos ilumine nos Teus caminhos, ó Pai. Cuida de cada um de nós, ó Deus, é o que te pedimos, nesse momento, nos entregando a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. O Deus da paz é a quem nós bendizemos e é aquele que nos purifica. Abramos as nossas Bíblias novamente, agora na primeira epístola de João, 1 João, no capítulo 3. Farei a leitura dos versículos de 1 a 6. Assim a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Até aqui a palavra do Senhor. Nesse momento nós temos a oportunidade de orarmos de maneira silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados e nos preparando então para a ceia do Senhor que será servida logo mais. Então façamos uma oração silenciosa nesse momento por alguns instantes.
Louvemos ao Senhor de pé, irmãos, com o hino de número 232. Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os astros lá no céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas resplende eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, vós anjos proclamai as boas novas lá dos céus, e a Deus louvores dai. Estrelas matutinas em hinos de louvor, aos anjos e homens proclamam de Deus o eterno amor. O dom glorioso divinal nenhum estrondo faz, assim aos homens o Senhor concede a graça e paz. Sereno e sem alarde, vem ele ao mundo assim, trazendo aos homens redenção, amor e paz sem fim. Oh, vem morar nos corações, divino Rei Jesus, e faze-os entrever no céu visões de tua luz. Ali proclamam anjos Deus o amor fiel. Oh, vem Senhor aqui reinar, eterno Emmanuel. Vamos assentar, irmãos. O Deus da paz é aquele a quem bendizemos, aquele que nos purifica e é aquele que nos mantém firmes. Abramos novamente as nossas Bíblias agora no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12. Lucas capítulo 12, farei a leitura dos versículos de 22 a 34.
Nos diz assim a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E mais uma vez vamos louvar ao Senhor, agora com o hino de número 241, o nascimento de Jesus. E nesse momento, é o momento em que tipicamente traríamos ao Senhor as nossas ofertas, mas dado o momento que estamos vivendo, temos feito isso através de transferência bancária para a conta da nossa igreja. Então, os irmãos, os amigos que queiram ofertar ou entregar os seus dízimos, poderão fazê-lo através dos dados que estão sendo divulgados nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook. Então, temos ali todos os dados da conta da igreja, atentando que nós tivemos uma alteração na nossa agência e também no número da conta, porém o banco permanece o mesmo. E desejem, poderão buscar esses dados, ou, se desejarem, também podem consultar algum dos irmãos do conselho. Então, louvemos ao Senhor com o hino de número 241. Mal suponha aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar. É por anjos anunciado e os pastores logo veem que o Senhor, por Deus mandado, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém.
muito triste, vem, desperta, teus grilhões desfeitos são. Tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo em seu amor profundo salva o pecador. Confiança nele tende, não desprezará ninguém. Vinde, os braços vos estende, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, te somos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado, ó Deus, nesse tempo difícil. E por isso nós te entregamos nossos louvores, nossa adoração, porque reconhecemos, ó Deus, que Tu és o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e de receber tudo o que somos, ó Pai. E por isso, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine nessa tarde, nessa noite, que o Senhor, ó Deus, use o Teu servo, o reverendo João, como instrumento em Tuas mãos, abrindo, Senhor, os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração, para que recebamos a Tua palavra através da boca dele e que ela frutifique, Senhor, nos nossos corações, frutifique em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, embora já estejamos em clima de Natal aqui na igreja, entoando louvores referentes a esta grande data, importante data, nós não vamos ainda expor um texto referente especificamente à ocasião, não até o nosso culto de Natal, mas continuaremos a entoar louvores ao Senhor Deus nos próximos domingos, agradecendo a Ele, louvando, adorando, bendizendo, pelo envio do Filho. Hoje nós iremos seguir ainda as nossas exposições em Filipenses, e eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias no capítulo 4, a fim de que continuemos, desta vez, ouvindo a palavra de Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7.
Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como todos nós sabemos por experiência, o ano de 2020 começou com certa tensão, que se estendeu até certo ponto, e depois se transformou numa espécie de medo, algo difuso, porque no fundo nós não temos plena certeza do que tem nos acontecido. Depois disso a coisa caiu na vida de muitos como uma espécie de tédio, de canseira, e agora nós vemos alguns sinais de cansaço e de impaciência. Parece ser esse um bom resumo das emoções mais ou menos predominantes durante todo este ano. E tem muita gente apostando que isso não acaba dia 31 de dezembro. E nós temos de lidar com tudo isso, ao mesmo tempo em que não somos de ferro, né? O que nós sabemos de certeza com relação a isso tudo é que nós temos a obrigação, independentemente do que vier, de permanecer firmes no Senhor. Isso para nós pesa como uma ordem, vindo não apenas daquele que nos ordena, mas daquele que nos sustenta. E tem sido isso que nós temos aprendido aqui na igreja nas últimas semanas. Como nós podemos ficar firmes no Senhor, independente das circunstâncias deste mundo. Nós vimos inicialmente, nas recomendações paulinas, à igreja de Filipos, que inicialmente eles devem buscar viver em paz com seus irmãos. É necessário que a comunidade cristã esteja forte, esteja firme e que coloquemos os nossos ideais, as nossas opiniões, que podem divergir, mas nunca ao ponto de sobrepujar os interesses da igreja, o bem da igreja de Cristo. Estou aqui me referindo ao caso de duas grandes irmãs que Paulo disse para que resolvesse os problemas delas lá na igreja de Filipos, não é? Paulo também fala a respeito de firmar-se em Cristo, alegrando-se em Cristo. Tendo esse Cristo em quem nós estamos e que está em nós, como a nossa fonte de força, como aquilo que nos dá estabilidade. Não notícias boas, não política, não economia, nada que seja desse mundo, porque tudo nesse mundo flutua em termos de perspectivas boas ou ruins, mas em Cristo, que é aquele que está acima de tudo e ao mesmo tempo totalmente presente na nossa realidade. Então nesse nós podemos ter uma fonte de força que nos faça encarar a vida tendo uma estabilidade que não habita em nós, que não habita no mundo, mas que habita em Cristo, irmãos. Também Paulo nos ordena a ser pessoas de alma grande. Esse é o sentido aqui da moderação, que para nós, uma boa palavra que define é magnanimidade. É uma ânima magna, é uma alma grande. Isso inclui a generosidade dos príncipes, a generosidade dos filhos de Deus, a paciência dos príncipes, o longo fôlego ou o longo ânimo, a paciência dos filhos de Deus, que deve ser conhecida não apenas entre os da igreja, mas até mesmo com as pessoas de fora. Paulo diz: seja de todos conhecida a vossa moderação.
Caso alguém reclamasse que não teria força suficiente para isso, não teria estoque emocional para isso, Paulo diz: o Senhor está perto de vocês. O Senhor é uma fonte de força para vocês. E vocês podem certamente conseguir isso, porque Deus não brincaria com vocês, ordenando coisas que vocês não conseguiriam cumprir. Certamente vocês terão a ajuda dele, irmãos. Agora Paulo, na sequência, recomenda outro modo dos cristãos permanecerem firmes no Senhor. É não andando ansiosos em relação a coisa alguma. Só tem ordem possível aí para cumprir do ponto de vista humano. Mas graças a Deus, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Esse sentimento, não importando o modo como seja definido, é uma emoção que afeta a todos, e isso não apenas no ano de 2020. Bilhões e bilhões são gastos com consultas, com terapias, com remédios, com livros, com palestras a respeito, com viagens. Os motivos de alguém viver ansioso podem ser motivos palpáveis ou ameaças palpáveis, como crises financeiras que se avizinham, como problemas no lar, que parece que de fato vão dar em alguma coisa ruim, que dão sinais concretos de que vão trazer ruína ou mal-estar para nós. Ou os motivos podem ser ou estar ligados a males que nós chamaríamos de difusos ou até imaginários, não é? Por conta do típico exagero no aumento do problema por parte dos ansiosos, como pode acontecer no caso da pandemia que temos passado. Isso pode ser um mal difuso, nós não sabemos exatamente onde está esse problema, nós não sabemos exatamente como combatê-lo, nós não sabemos exatamente um monte de coisas. E para além disso, como eu falei, ainda existem os problemas imaginários, aquilo que faz com que a pessoa imagine ter um problema ou um mal onde sequer ele existe. Então, isso também pode ser uma fonte de ansiedade, as imaginações ou as fantasias humanas. Meus irmãos, a Bíblia, em nenhuma de suas páginas, define o que seja ansiedade. Não existe o versículo que defina este problema. O que nós vemos é que existem medos que são descritos em vários momentos da Bíblia, em vários pontos da Bíblia, e eles apresentam determinada gradação, que podem ir de um mero receio até o terror ou o horror. Certo estudioso sobre este assunto nos diz o seguinte: podemos listar uma gradação de sentimentos sob o título medo, em ordem crescente de intensidade: nervosismo, preocupação, ansiedade, terror, horror. A diferença entre eles tem a ver com a intensidade do sentimento, não necessariamente com a seriedade do problema que evoca o terror. Então, o ponto não é exatamente o objeto que evoca o terror, mas a própria simbolização que a pessoa faz. Por isso que é possível que, vou dizer uma mulher, homens também, vejam a barata e gritem como se estivesse diante de um dragão ou diante de um monstro sem tamanho. Na verdade, o terror é desproporcional àquele objeto, que é quase inofensivo. Mas isso pode acontecer. E é classificado também dentro dessa gradação do medo, que vai desde o nervosismo, como os autores falam aqui, até ao horror. No entanto, irmãos, mesmo não apresentando um conceito de ansiedade inspirado, a Escritura, nós todos conhecemos algumas sensações que se relacionam com a ansiedade, como, por exemplo, um aperto. É assim que nós chamamos, é a metáfora que a gente usa, não é? A angústia, a palavra angústia vem de angor, que significa aperto, a sensação de aperto, a sensação de sufocamento, a trava mental com relação a algumas dúvidas, ou seja, um conjunto de certezas contrárias que ficam brigando na nossa cabeça, não nos dando sossego, não nos fazendo chegar num estado de coisas, numa definição.
Isso também faz parte do conjunto das coisas aqui. E uma angústia, um aperto de não conseguir enxergar um futuro bom para a gente. A gente só vê as coisas nebulosas. A gente não consegue exercitar a imaginação nas coisas boas. Amanhã eu posso morrer, mas a imaginação diria, mas você também, com toda a probabilidade, pode viver. Mas não é assim. Em geral, a coisa vicia, enviesa para um lado, e as pessoas passam a ter uma visão bastante esquisita, ruim, problemática da vida. Como o capítulo 4 de Filipenses não é o único capítulo, nem traz a única passagem bíblica a respeito da ansiedade, nós não devemos esperar aprender tudo o que precisamos sobre o assunto deste capítulo. Então é bom que fique claro, caso alguém entenda as soluções de Paulo como muito simplistas. Mas certamente há algo que Paulo quer nos ensinar aqui, irmãos, e um ensino muito básico para aqueles que gostariam de lidar com esse mal, do qual ninguém escapa, não é? Em algum grau nós temos a ansiedade, ou ela nos ataca em algum ponto. E o que Paulo receita aqui é que os cristãos que querem lidar com a ansiedade, independente dos outros recursos, dos outros pontos da Bíblia, aqui Paulo diz que aqueles que querem lidar com a ansiedade precisam cultivar uma vida de oração. Esse é o ponto aqui de Paulo. A oração para Paulo combate a ansiedade. Então, o termo porém que nós temos aí no versículo de número 6, ele estabelece um contraste entre ânsia e oração. E ele sugere, de certo modo, que pessoas ansiosas não costumam orar. Ou então, quando oram, não oram direito. Não oram direito. A oração é meio que pro forma, mas não é de fato uma oração que agrada ou que seja da vontade de Deus. O apóstolo usa 4 palavras, irmãos, em referência a esse nosso contato com Deus, não é? Ele fala de petições, ele fala de orações, súplicas e ações de graças. Ele apresenta uma espécie de variedade aqui, mas a variedade não indica uma tentativa do apóstolo em definir detalhes de cada uma das partes que compõem a oração, nem mesmo das básicas que aqui estão presentes, que é a petição e o agradecimento. Essas duas coisas que Deus nos ordena fazer constantemente e que às vezes os irmãos ficam modestos dizendo, não quero pedir nada, só quero agradecer. Então você não está querendo obedecer a Deus, porque Ele ordenou as duas coisas. E é certo que todo crente quer obedecer a Deus. Então Deus ordenou, na mesma medida, pedir. E na mesma medida também, agradecer, louvar a Ele, bendizer. Então nós temos aqui essa ideia básica, mas não é o ponto de Paulo destacar e nem explicar cada uma dessas palavras, meus irmãos. O ponto aqui dele é mostrar a grande importância da vida de oração de um crente. Ele usa aqui várias palavras para dizer, irmãos, a vida de vocês que querem estar firmes em Deus, se livrando da ansiedade, tem que ser uma vida de oração rica. Vocês devem procurar enriquecer à medida, é claro, que os anos se passam. Vocês não podem ficar com a oração de 5 anos de idade enfrentando o problema de quem tem 30 e 40 anos de idade. Vocês vão precisar de amadurecer nessa área se vocês querem lidar com esse grande problema. Orar, portanto, deve ser algo mais rico e profundo do que simplesmente dizer obrigado, Senhor, no final de uma noite, ou obrigado pelo alimento que eu estou recebendo. Essas são orações muito boas, em horários muito apropriados, mas Paulo, com esse elencar dos nomes da oração aqui, está a nos dizer que é necessário que os crentes tenham uma dieta ou uma vida rica em oração. É necessário que eles não tenham apenas como modos de ação de graças o famoso obrigado, Senhor, que embora seja bem intencionado, não se encontra na Escritura. Em geral, quando você quer agradecer a Deus, você narra os benefícios de Deus, você conta aquilo que Deus fez por você, você elenca, e é assim que você louva a Deus, que você elogia a Deus, que você bendiz ao Senhor Deus. Embora não seja, portanto, errado dizer essa palavra, porque o sentido já foi modificado, está mais para ações de graças mesmo,
A linguagem bíblica, em geral, fala de detalhar, de não deixar a memória esquecer os benefícios de Deus. Lembrem-se do Salmo, famoso Salmo 103, que é um solilóquio, é um diálogo interior do salmista com ele mesmo. É a fitinha vermelha que ele amarra no dedo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aí ele começa a contar, não é? Ele é que perdoa, né, todas as tuas iniquidades, sara as enfermidades, ele vai elencando. Então, Paulo está falando aqui, irmãos, a respeito da necessidade de nós termos uma vida rica de comunhão com Deus nessa área. Porque não é desse modo sintético, resumido, que nós falamos com as pessoas que nós amamos. Quem conversa com os pais a respeito de um benefício que recebeu, ou com um amigo, ou com uma pessoa muito querida, em geral quer conversar bastante com ela, quer manter contato profundo. E quando nós estamos angustiados, estamos pressionados pelos problemas, nós procuramos um amigo e abrimos o peito, e derramamos o que tem no nosso peito, no peito do amigo. Nós fazemos isso com os nossos pais, nós fazemos com os nossos amigos, mesmo que eles sejam apenas pessoas receptivas, que nos amem, possam até nos ouvir, mas não saibam bem como nos ajudar. Enquanto que o Senhor Deus pode fazer tudo isso, inclusive melhor do que essas pessoas, embora não dispense, porque Ele também nos envia para essas pessoas, mas Deus pode ainda nos ajudar, irmãos. Então, por isso que o convite aqui é feito, é que o Senhor Deus não apenas nos ordena a orar, mas Ele nos recebe com todo prazer, como um pai recebe seus filhos amados, quando eles vêm oferecer ao Senhor Deus todos os seus desejos, todas as suas angústias, todos os seus apertos, irmãos. Então, com o passar do tempo, é esperado que os crentes amadureçam como filhos de Deus em sua vida de oração. Infelizmente, não é incomum que nas igrejas a reunião menos frequentada seja aquela que pode mais nos ajudar com as nossas ansiedades, que é a reunião de oração. Isso é interdenominacional, tá? Parece que as coisas acontecem assim, a não ser que você coloque como objeto de oração não a busca por comunhão com Deus, mas as tais campanhas, né? Dinheiro, poder, essas coisas do mundo. Aí é claro que as pessoas vêm como moscas no mel, né? Mas não é disso que eu estou falando, nem disso que Paulo está falando aqui. É também verdade que há pouco ensino oficial sobre a oração sendo dado nas igrejas. Então há uma necessidade de que as pessoas cresçam nesse ponto para que elas tenham como combater, ao menos em boa parte, as ansiedades que sentem, meus irmãos. Em resumo, este texto nos ensina que a ansiedade está ligada muitas vezes a uma vida de oração pobre, ou, infelizmente, é possível, uma vida até mesmo inexistente, irmãos. Porque Paulo diz que quem cultiva uma vida de oração recebe paz em meio às lutas. Versículo de número 7. É a garantia que a palavra de Deus nos dá. E notem que não é qualquer paz. É a paz de Deus. O ser mais tranquilo do universo, mais pacífico, mais despreocupado, mais solto de tudo, que é o absoluto, mais autocontido, que não precisa de ninguém. Ele compartilha algo do seu ser quando nós oramos como devemos, para que nós possamos ter paz. E nós sabemos por experiência que é comum as pessoas ansiosas sentirem dúvidas e fazerem planos para saber como é que elas vão se livrar das encrencas reais ou imaginárias pelas quais elas têm passado, irmãos. O problema é, como eu havia dito antes, a tendência de um ansioso é já pensar de modo enviesado, é já pensar que nada vai dar certo, é já saber que suas tentativas vão acabar em algum tipo de derrota para ele. E é por isso que, segundo Paulo, pela oração, a paz de Deus nos surpreende. E ela opera em nós de tal modo que ela ultrapassa o nosso entendimento. Ou seja, aqueles planos que nós criamos, aquelas ideias que os seres humanos têm para sair de encrenca. Às vezes Deus faz alguma coisa que não tem nada a ver com aquelas soluções que nós pensávamos, se der certo eu vou sair dessa. Deus faz de outro jeito, nada a ver.
e nos pega de surpresa e opera em nossos corações, nos trazendo essa paz que, segundo o texto, vai guardar os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Essa palavra guardar, utilizada por Paulo, irmãos, no texto fonte, vem da linguagem das guerras. Então a ideia aqui é de descrever uma guarnição militar montando uma força-tarefa ou montando guarda numa cidade. Essa é a mesma ideia. É como se a paz de Deus fosse uma espécie de exército que vem nos proteger das nossas ansiedades, daquilo que está assaltando o nosso coração, nas angústias que nós passamos com nossas preocupações. Tudo isso é um privilégio, Paulo nos diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para todos aqueles que creem em Cristo, que estão unidos a Cristo e com quem Cristo está unido. Esse é um ponto importante porque nós somos lembrados com essa partícula de Paulo no finalzinho do versículo 7, em Cristo Jesus, essa expressão, nós somos lembrados que essa é uma terapia santa, mas é exclusiva do povo de Deus, ela não está disponível para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Caso você conheça alguém que seja descrente em Cristo e que esteja muito ansioso, não recomende esse versículo, mas deixe claro que existem problemas piores na vida de um ser humano do que ele estar ansioso por aquilo que lhe acontecerá. Ele precisa antes se emendar com Deus, por meio da recepção do Filho de Deus. E aí sim, com esse grande problema resolvido, ele vai cuidar desses menores, que são esses que nos incomodam durante o dia. Então, sempre que nós irmos a alguém ansioso e essa pessoa não for crente, é importante nós falarmos dessa passagem para ele, mas lembrar que existe um problema maior do que a ansiedade, que é a situação do homem diante de Deus, e ele precisa se consertar. A ansiedade não é o pior dos nossos problemas. E esse, para um crente, graças a Deus, em Cristo, já foi resolvido. Mas ainda assim, Deus que nos deu Cristo, nos dará com Ele todas as outras coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E é por isso que nós estamos aqui diante de um grande privilégio, e nós cometeremos um erro muito feio, muito grosseiro, se não fizermos uso desse recurso que o nosso Senhor dispõe para nós, meus irmãos. Como eu disse, é possível que este ensino até aqui soe um pouco, dê a impressão a alguém de ser um ensino muito fácil, não é? Quase como ligar um carro ou algo do tipo hora que melhora, não é? Mas não é isso que a Bíblia diz em nenhum ponto, inclusive aqui, irmãos. O ponto aqui não é simplesmente você fazer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa por você, como se fosse uma senha que você digita. Não é essa a ideia aqui, irmãos. A ideia fundamental é estabelecer uma conexão da qual o crente não deve se esquecer, que deve ser muito interessante para ele. É a conexão que estabelece que é possível lidar com a ansiedade, que é um grande mal do nosso século, cultivando uma vida de oração. Então, essa é a grande lição do texto, irmãos. Pare e pense na sua vida de oração, e veja o quanto ela é compatível com o tempo de fé que você possui. Coloque isso diante de Deus e passe a depender de Deus, porque uma das grandes dificuldades de qualquer ansioso, é uma dificuldade teológica, é que ele não acredita no fundo que Deus tenha a última palavra. Ele acredita que a economia tem a última palavra. Ele acredita que a OMS tem a última palavra. Ele acredita que os políticos têm a última palavra. Eles não conhecem a história de Emaús, né? E se aparecesse Jesus na frente deles, eles iam dizer: você não leu nada da Organização Mundial de Saúde? Você não está sabendo das últimas notícias? E Jesus perguntaria para ele: quais? Então, quem apresenta, irmãos, as últimas notícias, lembrem-se disso, todas as vezes que vocês estiverem ansiosos, é porque vocês estão confundindo quem tem as últimas notícias. É sempre assim. Os homens, por poderosos que sejam,
Quando muito, eles têm a penúltima notícia. Mas quem resolve as coisas, irmãos, finalmente, é o Senhor Deus. E de acordo com o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, eu acho que uma das coisas que ficaram muito evidentes em 2020 é que a ansiedade veio a muitas pessoas à medida que elas escutaram outras pessoas falando, como se estivessem elas com a última palavra. Por que isso deu confusão na nossa cabeça? Porque os discursos são contraditórios. Todo mundo tem boas razões para afirmar um monte de coisas. É claro que num clima desse caótico, qualquer pessoa fica ansiosa. Mas qual era do crente, né? Quando ele está diante de um mundo que é só narrativa contrária uma da outra. Ele desliga a internet dele, entra no quarto, fecha a porta do quarto e fica lá quieto com Deus, preferindo o silêncio do Deus que sabe de tudo do que as vozes de um monte de gente que não sabe o que está acontecendo. Mas quando ele fica submetendo-se a isso o tempo inteiro, ele só reconhece isso como discurso último. Então prefiro o silêncio de Deus que sabe tudo, embora não tenha dito nada ainda, do que as vozes de um monte de gente que não sabe de nada, mas que fica falando como se tivesse a última palavra, meus irmãos. Então esse é o ponto aqui, é que nós precisamos aprender a conviver mais com aquele que tem a última palavra. E quem tem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aproveitem, portanto, esse grande privilégio que vocês possuem. Estudem a respeito disso. Adquiram obras. Participe da reunião de oração daqui da igreja. Conversem com o pastor da igreja ou com pessoas que ensinem você a orar. Andem com pessoas de oração da igreja, que dependem de fato de Deus, que você vê que tem Jesus no coração, estão ligados ali, tiram força, você sabe de onde. Colhem nessas pessoas, aprendam com essas pessoas. E o Deus da paz vai ser com vocês. E quando vocês ouvirem uma notícia, vocês não vão medir pelo que vocês estão vendo, a partir do que viram estão crendo, não. Vocês creem. E a partir dessa fé vocês vão ver Deus operando. Essa ideia de sempre estar esperando a ação de Deus como sendo a última é o que define um crente, irmãos, no mundo. Enquanto os outros estão perdidos em sua ansiedade, como órfãos sem pai. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo uma história a respeito da questão da providência de Deus e o nosso dever de esperar por ela sempre como sendo a última coisa e não a penúltima ou em outro lugar. A história nos diz assim e com ela eu encerro. Um homem muito gentil possuía uma fazenda. Amava a sua maneira antiga de fazer as coisas. Não tinha nenhum equipamento mecânico e arava o campo com um cavalo. Um dia estava arando a terra e o cavalo caiu morto. Todos na vila disseram: "Puxa vida, que coisa terrível aconteceu." Ele apenas respondeu: "Vamos ver." Estava tão pacífico e calmo que todos admiramos sua atitude e lhe presenteamos com um novo cavalo. E a reação de todos foi a seguinte: "Puxa, que homem de sorte." E ele disse: "Vamos ver." Alguns dias depois, o cavalo, estranhando a fazenda, pulou a cerca e fugiu. E todos disseram novamente: "Pobre homem." E ele disse: "Vamos ver." Uma semana depois, o cavalo voltou e 12 cavalos selvagens o seguiram. E todos disseram: "Que homem de sorte." E ele novamente respondeu: "Vamos ver." No dia seguinte, seu filho começou a montar, pois agora tinha mais que um cavalo, mas o rapaz caiu do cavalo e quebrou a perna. Todos disseram: "Pobre homem." Mas meu amigo respondeu: "Vamos ver." No outro dia chegou uma notificação do exército da cidade de que todos os jovens deveriam se apresentar ao serviço militar
Porém, seu filho não pôde ir por causa da perna quebrada. Novamente, todos exclamaram: que homem de sorte! E ele respondeu: vamos ver. Vamos ver, irmãos. Vamos crer e vamos ver a glória de Deus. Vamos esperar que o Senhor Deus diga o que vai acontecer. O Senhor Deus nos ajude a lidar com a ansiedade e nos ajude a encarar qualquer tempo, independente de como seja 2021, com a força do seu poder. O Senhor Deus nos abençoe. Amém. Nesse instante nós passaremos a próxima parte do nosso culto. Eu convido o nosso presbítero Vladimir para que nos auxilie na distribuição do sacramento. Nesse instante eu farei a leitura do texto de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 11, e depois eu farei uma leitura da pergunta e da resposta de número 78 do Catecismo de Heidelberg, a respeito do pão e do vinho. O texto nos diz assim, 1 aos Coríntios 11, de 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Meus irmãos, nessa hora eu farei a leitura da pergunta e da resposta do Catecismo de Heidelberg, a de número 78. A pergunta é: o pão e o vinho são transformados no verdadeiro corpo e sangue de Cristo? A resposta: não. Assim como a água do batismo não é transformada em sangue de Cristo e em si mesma não remove os pecados, mas é simplesmente um sinal e garantia da parte de Deus, assim também o pão da ceia do Senhor não é transformado no corpo verdadeiro de Cristo, embora ele seja chamado de corpo de Cristo, de acordo com a natureza e linguagem dos sacramentos. Nós sempre gostamos de repetir isso, diante de um sacramento. A palavra sacramento é a tradução do termo mistério. A linguagem da teologia se esgota para explicar aquilo que ocorre no momento da ceia. Nós afirmamos que o nosso Senhor nos alimenta espiritualmente, assim como nós somos alimentados pelo pão e pelo vinho. Mas a linguagem da teologia é muito modesta, porque ela trabalha apenas com os dados da revelação. Mas ela reconhece, irmãos, que são mistérios que nos ultrapassam. É um mistério como Deus habita com pecadores, como Deus os chama para o culto, como Deus fala ao coração e trabalha durante o culto no nosso coração, tanto nos levando a cantar para Ele, como nos levando a ouvir Sua palavra, a falar da Sua palavra, a nos alimentar da Sua palavra. Todos esses processos podem ser entendidos por nós, mas não compreendidos em Sua grandeza. E é por isso que nós nos submetemos aos dados revelados e procuramos obedecer à simplicidade do comando de Cristo nessa ocasião. Exercitem a sua fé crendo nas palavras de Cristo.
e exercitem a sua dependência tomando e comendo, tomando e bebendo. Façamos isso agora, irmãos, invocando Deus Todo-Poderoso para que Ele tenha misericórdia de nós e consagre os elementos que serão utilizados por nós nesta tarde. Vamos orar ao Senhor. Oremos, irmãos. Nosso Pai, graças te damos, louvores te rendemos, pelo trabalhar do Senhor no nosso coração, cuidando de nós, nos livrando dos males que nos impedem de ter comunhão contigo e de andar com Cristo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu tens nos cercado de cuidado. O Senhor tem sido misericordioso conosco no meio deste mundo tão perverso, tão cheio de maldade e de engano. E com as próprias maldades do nosso coração, o Senhor tem sido muito misericordioso e paciente. E nós te louvamos por isso, Senhor, pela oportunidade que nos dás, como parte da tua igreja, reunidos aqui, Senhor, suplicar e receber de ti a força que precisamos para continuar. Rogamos, ó Deus, para que tu consagres estes elementos que serão utilizados pelo teu povo e que eles cumpram, Senhor, o propósito designado por ti em tua palavra, de fortalecer o teu povo, de possibilitar a comunicação dos benefícios de Cristo mais uma vez às nossas vidas, Senhor. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor, que é fraca. Fortaleça também a nossa esperança, que sofre muitos abalos neste mundo. E também, Senhor, renove o nosso amor por Ti e pelo próximo, especialmente aqueles mais próximos de nós, que convivem conosco na família, no trabalho e na igreja, Senhor. Rogamos-te, Senhor, estas bênçãos, sabedores do teu cuidado para conosco e gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, te louvamos, Deus, pela oportunidade que temos de te cultuar. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio, embora não sejamos merecedores de nada vindo da tua parte. Reconhecemos, Deus, que isso é tão somente a tua misericórdia, é tão somente a tua graça sobre nós, ó Deus. E te louvamos por isso, te pedindo mais uma vez que a tua palavra que foi ouvida frutifique nos nossos corações, frutifique nas nossas vidas e que todos os dias, ó Deus, dessa semana andemos buscando, ó Pai, andar de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos em pé, irmãos, e recebamos a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus,
espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Nós gostaríamos nesse momento de registrar a nossa dor, a nossa tristeza pelo falecimento do nosso irmão diácono Josué, que veio a falecer na última sexta-feira, 4 de dezembro, e queremos registrar e prestar aqui também as nossas condolências a toda a família, rogando ao Senhor que os abençoe com seu conforto, com o seu consolo nesse momento. E a nós só nos resta agora louvarmos ao Senhor pelo tempo em que o nosso irmão diácono Josué viveu aqui conosco e por tudo que ele fez pela obra do Senhor enquanto esteve aqui. Então que o Senhor abençoe, conforte e console as nossas irmãs Lia, Lili, a sua esposa Belinha e todos os demais membros da família e parentes e amigos também. Também queremos aproveitar e saudar os visitantes, as pessoas que nos assistem pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Rogamos a Deus as suas bênçãos também sobre as suas vidas e que, assim que possível, nós possamos nos ver aqui também pessoalmente no nosso templo. Vamos às nossas comunicações. Amanhã, dia 7 de dezembro, nós teremos a reunião plenária da UMP. Por conta do momento em que estamos vivendo, essa reunião será virtual, então será amanhã às 20 horas. Os jovens já receberam e receberão novamente amanhã o lembrete pelo WhatsApp, com o link para acesso à sala de reunião virtual. Então faremos ali a votação para a diretoria da UMP para o próximo ano, 2021. Igualmente, a reunião plenária da UCP, que deveria ter acontecido na sexta-feira e por conta da falta de quórum não aconteceu, foi transferida para hoje, logo após a escola dominical. Novamente não tivemos quórum,
Então ela foi transferida e será feita, se Deus quiser, pela última vez na próxima sexta-feira, dia 11 de dezembro, às 19h30, também de forma virtual. Então pedimos aos pais, aqui no caso da UCP são somente as crianças, então pedimos aos pais e responsáveis que, por favor, estejam atentos ao seu WhatsApp nesse dia, sexta-feira, às 19h30, para colocarem ali os seus filhos que são sócios da UCP, para que nós possamos, então, realizar essa reunião plenária e a eleição da diretoria da UCP para o próximo ano. Além disso, então, as nossas comunicações habituais, na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso chimarrão com Bíblia, também de forma virtual, transmitido pelo nosso canal do YouTube, pela nossa página do Facebook. No domingo, pela manhã, às 9 horas, também virtualmente a nossa reunião de oração, que dura aí normalmente 20, 25 minutos. E logo após, às 9h30, as nossas classes da escola dominical. Então temos classes aí para todas as faixas etárias, os adolescentes, os jovens e os adultos têm se reunido virtualmente também pelo Cisco Webex. Então quem desejar participar conosco pode nos procurar pelas redes sociais, pelo nosso e-mail e solicitar um link para participar conosco. E as crianças têm recebido pelo WhatsApp dos pais as lições ali da escola dominical para serem aplicadas também pelos pais durante a semana e no domingo pela manhã. E novamente no domingo à tarde, às 16 horas, estaremos reunidos aqui no templo presencialmente com o número permitido de pessoas, e às 19 horas disponibilizaremos a gravação do culto que prestaremos ao Senhor aqui através das nossas redes sociais. Então que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz e nos dê uma boa semana. Amém.